Nossa, mas o que foi que ele fez? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Antes de começar o nosso estudo, bora lá clicar no joinha, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, coloca um comentário aqui embaixo. Se for um pedido de oração, nós iremos orar por você. Manda no WhatsApp da família para que todo mundo possa ouvir da palavra de Deus. A Bíblia relata uma história em que Davi estava caminhando pelo palácio enquanto o seu exército estava guerreando com um outro povo. Eis que então, passando pela varanda, olhando para fora, viu uma mulher muito atraente e mandou os seus servos buscarem esta mulher e se deitou com ela. Porém, essa mulher era casada com um homem chamado Urias, que fazia parte do seu exército. Para piorar essa história, passado alguns dias, a mulher mandou uma mensagem dizendo que estava grávida. O que Davi fez então? Mandou buscar Urias lá da guerra para se encontrar com ele no palácio. E quando Urias chegou, mandou Urias para a sua casa, que talvez a ideia de Davi era que ele, voltando para casa, se deitasse com a sua mulher e achasse que o filho que a mulher estava grávida era dele. Mas Urias foi fiel ao seu rei e, não sabendo de nada da história, e se recusou voltar para casa e ficou ali na porta do palácio até que o rei o mandasse de volta para a guerra. Frustrado nos seus planos, Davi então manda Urias de volta para a guerra com um recado para o comandante do exército para que colocasse Urias na frente de batalha para que ele pudesse morrer logo. Como pode o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei que foi ungido por Deus através de Samuel, cometer tal atrocidade? Passado então alguns dias, eis que o profeta Natã se encontra com o rei Davi e conta uma história de um rei que roubou a ovelha de um homem pobre. E Davi ficou indignado por aquela história e diz que aquele rei merecia a morte. Então o profeta Natã diz: foi tu, ó rei, que fizestes isso. E revela então para Davi toda a história do que Davi tinha feito com a mulher de Urias e com Urias. E no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Essa história nos relata de que um homem, mesmo sendo muito comprometido com Deus, ele está sujeito a errar, a cometer pecado. O que nos chama a atenção é que nós também devemos ser vigilantes para que não caiamos em tentação, para que não pequemos. Por isso que o nosso Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos diante dele. Porém, as consequências desses pecados permanecem em nossas vidas, como foi o caso aqui do rei Davi. E o texto relata que então a mulher teve um filho e esse filho veio a falecer. Se coloque no lugar de Davi, que sabendo que aquele menino, seu filho, iria morrer porque ele cometeu um adultério com a mulher de Urias, chamado Betseba, e mais ainda assassinou Urias de forma tão cruel. Imagine que Davi talvez passasse pela cabeça dele que não há mais solução, não há mais como restabelecer a sua comunhão com Deus, que ele merecia de fato a morte, como ele disse para o profeta Natã. Quantas pessoas às vezes se sentem desta forma? Quantas pessoas cometem erros e acham que não há mais solução para suas vidas? Às vezes as consequências dos pecados são tão grandes que parece que não há mais nada a fazer a não ser entregar a sua vida e desejar
a morte. Mas, meu amigo, eu conheço um Deus das Escrituras que é capaz de restabelecer a vida humana, um Deus que é capaz de restaurar até o pior de todas as criaturas e trazer de volta para Ele, um Deus que pegou este rei adúltero e assassino e trouxe ele para ser de volta um homem segundo o coração de Deus. E Deus é capaz de pegar algo que começou de forma tão errada, como o relacionamento de Davi com Betseba, e transformar em bênção. Porque desse relacionamento, Deus deu um outro filho que passou a ser o herdeiro do trono, que virou o rei mais sábio e mais próspero de Israel. E o rei Salomão construiu o templo de dedicação ao Senhor, não por causa do adultério ou por causa do assassinato, mas pela misericórdia de Deus, pela forma como Deus pega algo tão estragado e sujo e transforma em algo novo, um fruto do restabelecimento de Deus para uma vida que estava manchada, jogada fora pelo pecado. E você, meu amigo, pode pensar que não tem mais esperança para você, mas eu te falo que Deus pode transformar a sua vida em bênção. Basta se colocar diante dele, se arrepender e confessar os seus pecados e aceitar a salvação de Cristo na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nunca desiste de nós. Apesar das nossas falhas e pecados, o Senhor é capaz de nos perdoar e de nos renovar a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, não desista agora, volte-se para Deus, que Deus pode restaurar a sua vida. E você sabe por quê? Porque Jesus te ama e nós também.